Justiça para Todos de hoje vamos falar sobre os trabalhos da Justiça Federal no estado do Amapá. Quem conversa com a gente hoje é a juíza federal Lívia Cristina Marques Pérez. Acompanhe, o Justiça para Todos está no ar. Doutora Lívia, seja muito bem-vinda ao programa Justiça para Todos e muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço o convite. Nós vamos começar a nossa conversa falando sobre o trabalho da Justiça Federal no estado do Amapá e como é ser juíza federal na primeira região. Com a dimensão continental da primeira região, que alcança estados das regiões Norte, Nordeste, Centro-Oeste e Sudeste, vai exigir do magistrado uma capacidade de adaptação a essa diversidade regional e também uma sensibilidade para resolver os problemas postos à solução sem desconsiderar as desigualdades regionais que precisam ser reduzidas até por norte constitucional. No Amapá, uma seção judiciária de um estado amazônico pequeno, mas é uma seção judiciária muito bem estruturada. Em 2012, houve a inauguração de uma nova sede, então nós estamos com uma estrutura física extremamente adequada para atender bem o jurisdicionado. Em fim de 2012, com a edição de uma lei que criou 3 varas federais, especificamente para a seção judiciária do Amapá, a gente conseguiu duplicar o tamanho da seção judiciária e, além disso, robustecer a parte administrativa. Então, com isso, a seção judiciária do Amapá, ela está hoje apta a bem servir o jurisdicionado e cumprir a responsabilidade social que lhe cabe. Hoje, o Centro Judiciário de Conciliação na seção judiciária, ele é uma unidade bem atuante, se firmou no estado do Amapá como um instrumento de democratização, um instrumento de estímulo ao diálogo e que, inclusive no âmbito pré-processual, ele está recebendo os litigantes para a solução dos conflitos. Então, a questão de número de demanda hoje, a seção judiciária ela tem um número razoável de demanda, considerando no patamar das demais varas federais brasileiras, então não tem nenhum boom de demanda, não, ela está no nível e tem uma estrutura bem adequada. E em relação aos processos mesmo, a estrutura é adequada para atender essa demanda que a senhora contou agora? Sim, a nossa estrutura é adequada para atender a demanda. De 2012 para cá, a evolução da seção judiciária, tanto na parte de instalações físicas, como na parte da estrutura funcional, a seção judiciária conta com 6 varas federais. São 3 varas cíveis, 2 varas de juizado e 1 vara criminal. Hoje, as varas elas estão com um acervo processual adequado para a estrutura que temos e também um acervo que não está nem aquém e nem além das demais varas federais do Brasil. E quais são as causas mais comuns que a senhora recebe? Bem, a minha vara é de juizado. A vara de juizado é a matéria previdenciária, a matéria de consumo e também a matéria do servidor público federal, porque nós temos uma realidade lá que, por o Estado ser originário de um ex-território federal, então tem muito servidor público federal. Então, as varas cíveis e as varas de juizado, existe uma demanda muito grande da matéria de servidor público federal. E, doutora Lívia, o que a população do estado do Amapá pensa da Justiça Federal? A Justiça Federal tem alta credibilidade no contexto da população do estado. Com essa estrutura que a gente tem, a gente consegue hoje se voltar ao cumprimento da responsabilidade social que nos cabe. Inclusive, no Centro Judiciário de Conciliação, existe um nicho de trabalho que é voltado para a demanda de saúde e que se conseguiu ali estabelecer o diálogo tanto com o poder público federal, estadual e municipal, junto com o Ministério Público Federal, da Defensoria Pública da União, para que se chegue numa solução consensual das demandas de saúde. E é um trabalho que vem surtindo efeito. As pessoas e os atores, eles fazem questão de chegar até o Centro Judiciário de Conciliação para se tentar uma solução mais rápida e mais adequada à demanda de saúde. São demandas delicadas que precisam serem tratadas de uma forma mais precisa e mais voltada à eficácia da prestação a ser entregue ao usuário. Doutora Lívia, a senhora sendo juíza federal da primeira região, qual seria o destaque que a senhora faria sobre esse trabalho feito por lá? Esse trabalho do Centro Judiciário de Conciliação na demanda de saúde e que visa estimular a desjudicialização para se chegar numa solução que atenda efetivamente
o usuário, aquele que procura a justiça, aquele indivíduo que já está fragilizado pela doença e que precisa de um atendimento do poder público, que não consegue, inclusive, fazer diferença entre o que é executivo, o que é responsabilidade do judiciário, do legislativo, ele quer saber de ser atendido. Então, são pessoas que chegam em uma situação de extrema fragilidade, eles recebem um acolhimento pelos nossos servidores na seção judiciária e conseguimos estabelecer um termo de cooperação com o Ministério Público Federal e com a Defensoria Pública da União para que o atendimento em qualquer dessas 3 unidades, ou no Ministério Público, ou no Ministério Público Federal, ou na Defensoria Pública da União, ou na seção judiciária do Amapá, no Centro Judiciário de Conciliação, que seja um atendimento uniforme para recebê-los e dar o devido encaminhamento. Quando não se consegue solução do problema por meio de um telefonema, de uma conversa, de um ofício, de um e-mail, são designadas audiências e essas audiências vão tentar, todos os atores vão à mesa para se chegar numa solução concreta para aquele problema. Então, uma solução que é construída coletivamente. É uma forma até de valorização do ser humano. Ele chega, o ser humano ele vai chegar, ele vai ser ouvido pelo Estado. O Estado em suas várias vertentes. Então, nessas audiências de conciliação, é isso que ocorre. E quem ganha com isso é a população. Então, a população, sem dúvida. Doutora Lívia, nós vamos para um breve intervalo e o Justiça para Todos volta já já. Não saia daí. Voltamos a falar com a doutora Lívia Cristina Marques Pérez sobre os trabalhos da Justiça Federal no estado do Amapá. Doutora Lívia, a senhora é coordenadora dos Juizados Especiais Federais. Nos conte essa experiência. Nos meus 10 anos de magistratura federal no estado do Amapá, foram poucos os momentos em que eu não estive na coordenação do juizado, considerando que a minha vara sempre fui titular, ou estive na titularidade, no momento que eu era juíza substituta, na vara de Juizado Especial Federal, que até 2013 era uma única vara, de 2013 para cá são 2 varas federais de juizado. Eu coordenei várias ações itinerantes no meu estado. Itinerâncias fluviais, eu coordenei 2. Uma em 2015, que foi uma exclusiva do estado do Amapá, e uma segunda em parceria com a Seção Judiciária do Pará, que coordenadora é a juíza federal Karina Sena. Nós coordenamos em conjunto uma grande ação itinerante que foi realizada no arquipélago do Marajó. Essa itinerância fluvial de 2015, que foi em parceria com o Tribunal de Justiça do Estado do Amapá, Ministério Público Federal, Defensoria Pública da União, ali sediada, e mais o Ministério Público do Estado e a Defensoria Pública do Estado do Amapá também, ela foi feita no arquipélago do Bailique. É um arquipélago que é atrelado ao estado do Amapá e, inclusive, vinculado ao município de Macapá. Foi uma itinerância fluvial que se aproveitou toda a estrutura da Justiça Estadual, porque a Justiça Estadual do Amapá, ela tem uma itinerância fluvial para esta localidade, este arquipélago, que vai umas 6 vezes ao ano. Então, fizemos um termo de cooperação para aproveitar toda a estrutura da Justiça Estadual, a gente levar a jurisdição para aquela comunidade. Naquele momento, em 2015, utilizamos exatamente a estrutura da itinerância que está formatada na primeira região. Fomos em 2 momentos, colhemos as reclamações num primeiro instante, meses depois, aproveitando a ida da Justiça Estadual, voltamos àquela comunidade para fazer as audiências. Nesse momento, pelo número de audiências, não houve necessidade de ir em vários juízes. Eu fui sozinha com os servidores da Seção Judiciária do Amapá. E em relação aos juizados especiais itinerantes que aconteceu em 2015, quais foram as comunidades, os vilarejos atendidos? O barco da Justiça Estadual, em 2015, ele ficou ancorado na Vila Progresso, que é uma comunidade maior dentre aquelas que compõem o arquipélago do Bailique. E ali fizemos as audiências. No momento antecedente, que foi o momento de atermação, muito embora o barco ele não tinha capacidade para se locomover pelas diversas ilhotas que compõem o arquipélago, ele ficou
ancorado, e a equipe da Justiça Federal, ela saiu em barquinhos menores, lanchas, para atender as comunidades, algumas comunidades que foram selecionadas pelo tamanho, pela quantidade de habitantes, para colher a reclamação no próprio local de morada dos jurisdicionados. E em 2017 foram comunidades diferentes? Sim, em 2017 foi tudo diferente. Em 2017 já foi uma itinerância que já alcançou o arquipélago do Marajó, que é um arquipélago que pertence ao estado do Pará, com uma peculiaridade. Muito embora ele seja do estado do Pará, a parte norte da ilha, o serviço público é atendido pelo estado do Amapá, por Macapá, porque pela proximidade. Houve uma parceria, contato com a Justiça Federal do Pará, por meio da coordenadora, que é a juíza federal Karina Sena, e a partir disso fizemos uma parceria, claro, com o apoio da coordenação, da coordenação central do nosso juizado, que é a desembargadora Gilda Sigmaringa, para que a gente atendesse aquela comunidade de uma forma mais ampla. Por quê? Porque, de forma concreta, muito embora a jurisdição seja do Pará, efetivamente tem uma parte daqueles munícipes que chegam até Macapá. Então, a gente precisava resolver a solução deles, garantir acesso à jurisdição e levando em conta também toda a dificuldade de logística para se chegar até aquela população. No que foi importante, a parceria que fizemos com a Marinha do Brasil, porque só conseguimos chegar nas localidades, que foi uma itinerância grande, que foram 6 ou 7 municípios atendidos, a gente veio parando, foi itinerância mesmo, que saímos de Belém, fomos parando em alguns municípios até chegar com o desembarque da equipe em Santana, que é um município bem próximo de Macapá, onde houve o desembarque. Então, passamos por várias comunidades em que era possível que o navio atracasse, que não eram todas, algumas que não tinham calado, por exemplo, a gente não conseguiu atracar, como o Melgaço, que é o pior IDH do país. A gente não conseguiu chegar, mas a gente conseguiu fazer a divulgação e levar as pessoas de Melgaço, que fica meia hora de Portel, até a cidade de Portel, que era onde o navio estava ancorado. E esse navio, além da prestação jurisdicional, a gente conseguiu também levar atendimento médico odontológico. Então, havia médicos da Marinha, havia dentistas, houve campanhas de educação de higiene bucal. Antes de nós chegarmos lá, fizemos coleta para levar os kits de higiene bucal, para que houvesse a distribuição entre a população, entre as crianças principalmente, porque as odontólogas da Marinha, como elas precisavam ter os instrumentos para dar cabo à campanha de educação de higiene bucal. Então, a equipe do atendimento itinerante foi muito bem recebida por essa população. Sem dúvida, assim, o fato de chegar, aquele navio, quando ele chegava em cada uma dessas localidades, era o Estado chegando. E aí teve também a participação do Ministério Público Federal, Ministério Público do Estado, a Defensoria Pública do Estado, a Defensoria Pública da União não se fez presente, mas a Defensoria Pública do Estado estava presente. O INSS, que a gente conseguiu, neste formato da itinerância de 2017, uma coisa muito interessante foi que o processo, ele iniciava e findava nessa fase de conhecimento dele em um único dia. Nós não tínhamos recursos para fazermos essa itinerância em 2 momentos. A gente precisava em um único momento. Então, toda a organização, toda a logística era para que o jurisdicionado ele fosse atendido, ele fosse sem desprestigiar e sem desconsiderar a necessidade de defesa do INSS. Então, existiam os servidores do INSS presentes no navio. Todas as pesquisas eram feitas para possibilitar ou um acordo ou mesmo a contestação do INSS, porque o jurisdicionado ele ia para a sala de audiência, onde nós éramos 5 juízes fazendo audiência, e ali se resolvia o processo. Então, em um único dia, aquele processo foi findado. Esses processos foram divididos entre Macapá e Belém. Quando voltamos para dar encaminhamento, é só para a fase de cumprimento de julgado, porque tudo ali estava resolvido. O processo em si, a lide estava solucionada. A senhora citou outros órgãos, então foi bem importante a participação deles para o sucesso desse trabalho feito, né? Sem dúvida, porque foi uma grande ação de cidadania que foi realizada no Marajó. Ao passo em que os órgãos do Poder Judiciário estavam ali para prestar jurisdição, a Marinha do Brasil, com atendimento médico odontológico, ela também estava garantindo o direito social à saúde. O Ministério Público Federal, ele saía
a cada cidade que nós parávamos, ele saía do navio e ia fazer audiências públicas nas comunidades. Então, conhecer a realidade, conhecer o problema daquelas comunidades que estão muito afastadas das capitais e que se ressentem da presença do Estado. Doutora Lívia, nós vamos para mais um intervalo e a gente continua essa conversa no próximo bloco. O Justiça para Todos volta em instantes. Voltamos a falar com a juíza federal Lívia Cristina Marques Pérez sobre os trabalhos da Justiça Federal no estado do Amapá. Doutora Lívia, quais foram as inovações do Juizado Especial no estado do Amapá? Em julho de 2017, foi lançado um projeto de modernização na seção judiciária do Amapá, especificamente para o Juizado Especial Federal, o qual contou com a participação das duas varas federais, a terceira vara federal do juizado, que é titularizada por mim, e a quinta vara federal, que é titularizada pela magistrada Célia Bernardes, para que instituíssemos esse projeto de modernização, no qual o carro-chefe é a Secretaria Única, que já existe na seção judiciária do Estado de São Paulo. O Juizado Especial Federal de São Paulo, hoje, ele já trabalha no formato de Secretaria Única, com vários gabinetes, e na seção judiciária do Amapá, ingressamos com um projeto piloto para a unificação das secretarias das varas de juizado. E como exatamente a Secretaria Única funciona? A Secretaria Única, ela vai funcionar, ela vai servir para as duas varas. O carro-chefe da Secretaria Única é a padronização dos atos, coisa que já se começou a fazer desde antes do lançamento, na fase preparatória do projeto. Já se passou a padronização de todos os atos para que, independente da vara, se vai ser quinta ou terceira vara, o processo ele tramite de uma forma mais célere, sem gargalos, porque a tramitação dele, de forma padronizada, ela vai ser monitorada. Isso tanto pela coordenação seccional do juizado, no Amapá, como pela coordenação central do TRF da primeira região e também a Secretaria de Modernização do TRF da primeira região. Então vai ser um projeto piloto que vai estar sob monitoramento de vários setores do tribunal para conferir a sua eficácia. Então a Secretaria Única vai trazer benefícios. A meta é buscar nessa padronização de atos que seja benéfico para o jurisdicionado. Por quê? Porque o nosso foco é a celeridade. E em relação à operacionalização da Secretaria Única? Nos moldes anteriores, cada vara com a sua secretaria, o juiz titular da vara era o comandante da secretaria. Com a Secretaria Única, vai haver este comando-troca, ele fica com uma única pessoa. Então, no caso do Amapá, que são só duas varas, quem vai estar coordenando a Secretaria Única vai ser eu, enquanto coordenadora do Juizado Especial Federal. Estou coordenando. Agora, é uma coordenação que não implica a superposição dos demais magistrados. É uma coordenação que vai implicar numa gestão compartilhada da Secretaria Única por todos aqueles que fazem parte daquelas unidades judicantes. Quer o juiz titular, quer o juiz substituto. Porque com a padronização, ela é fundamental para que se colha o resultado esperado, e o resultado esperado é a celeridade processual. Então, o discurso de todos os magistrados que ali atuam, ele tem que ser afinado e ele tem que ser consensual. Dentro do projeto de modernização, também foi colocada a implantação da intimação via WhatsApp, que está numa fase de estudos até por conta da aquisição dos equipamentos adequados, os celulares, para que a gente consiga implementar no curto espaço de tempo a intimação via WhatsApp. No Juizado Especial Federal, a gente já utiliza muito a intimação por telefone. Vai apenas haver uma substituição até de tecnologia de telefonia, que a base da telefonia nas varas federais do Amapá é a telefonia fixa. Então, o que está se buscando é uma alteração
para a obtenção de linhas móveis que possa viabilizar esse serviço que está sendo almejado da intimação via WhatsApp. Mais sobre a estrutura, há turma recursal no estado do Amapá? Infelizmente não. O estado do Amapá e o estado de Roraima são os únicos estados da federação em que a estrutura do Juizado Especial Federal não conta com turma recursal, que é inclusive uma afronta ao princípio do federalismo. Mas a nossa turma recursal, por uma questão de falta de recurso no momento da implantação e por quantidade, foi ponderada a quantidade de processo, não houve, a nossa turma recursal ficou no estado do Pará. Então a turma recursal é Pará e Amapá. Então, o Amapá não conta com turma recursal, assim como o Roraima, mas pelo fato de serem os únicos estados que não contam, e hoje, levando em consideração até o número de processos de turmas recursais menores, não faria sentido o estado do Amapá, os estados do Amapá e Roraima ficarem sem a turma recursal. E a Justiça Federal tem trabalhado para resolver esse problema? Nesse momento de arroxo orçamentário, é muito difícil pensar em criação de uma turma recursal. Mas é uma coisa que deve ficar posta, porque essa desigualdade ela tem que ser extirpada, tão logo seja possível. E a falta de turma recursal lá, ela fere o acesso à jurisdição. O jurisdicionado do Juizado Especial Federal do Amapá, ele fica muito distante do seu processo quando ele vai para a turma recursal que é sediada em Belém. Não podemos nos esquecer que o único acesso que temos com Belém ou é por via aérea ou via fluvial. Então, o jurisdicionado ele não tem como acompanhar o seu processo, ele perde o contato. Hoje, a turma recursal para o Amapá, ela está bem célere, então a resposta é rápida, mas teve um determinado momento em que havia um grande ato entre a subida dos autos até a solução, até o desfecho, ficava inviável a intimação quando do trânsito em julgado para esse jurisdicionado. Não esqueçamos que o jurisdicionado do juizado é o hipossuficiente. Eu estou lidando com os ribeirinhos que estão espalhados na parte norte do Marajó, tem o jurisdicionado do próprio estado do Amapá, mas na área interiorana, então é difícil a comunicação. Imagina quando se aguarda, como já houve o caso, de se aguardar 3, 4 anos para um processo da turma recursal ter o seu desfecho. Era impossível esse contato com o jurisdicionado. Ele perdia e acho que ele até esquecia do processo. E a população cumpre o papel, ela é participativa junto à Justiça Federal? Sim, a Justiça Federal ela tá bem disseminado o nosso trabalho lá no estado do Amapá. Acho que até por isso acho que eu consegui me lançar a essa itinerância no Marajó, juntamente com a Associação Judiciária do Pará. Porque no Amapá, tanto na área urbana como na área rural, ele já conhece o nosso trabalho. Então, aquelas localidades, como já foram amplamente atendidas pelas nossas itinerâncias, eles já sabem, eles já têm a consciência do direito, que o principal, tratando da nossa clientela hipossuficiente, é fornecer elementos que garantam a cidadania, que ele se reconheça titular de direitos. E isso que nós já conseguimos no estado do Amapá, na maioria das comunidades que já passamos, então nesses 10 anos já fomos e já voltamos, então é difícil encontrar uma que não tenha sido atendida ainda, então eles já sabem dos direitos que eles titularizam e essa noção vai passando de indivíduo para indivíduo até eles chegarem, às vezes, com sacrifício, porque é difícil para o suficiente se deslocar de seu município até o local que cedia uma vara federal, mas eles com dificuldade, eles conseguem. Eles já, no mínimo, eles já têm a noção do direito que eles titularizam. E quando esse indivíduo se vê na necessidade de buscar esse direito, o que ele precisa de fazer? No âmbito previdenciário, ele tem que primeiro passar pelo INSS. Ele tem que fazer o requerimento administrativo. A matéria já está pacificada no Supremo Tribunal Federal. E se ele não conseguir, a Justiça Federal vai estar sempre de portas abertas para receber. Claro que ele tem a outra opção, seria buscar na Justiça Estadual, da sua comarca, o benefício que foi indeferido na via administrativa. Doutora Lívia, infelizmente o nosso tempo acabou e muito obrigado pela sua valiosa colaboração. Eu que renovo o agradecimento pelo convite. E o Justiça para Todos de hoje termina aqui. Participe do programa, envie sua sugestão para imprensa@juf.org.br. Você também pode assistir ao programa pela internet na página da AJUF ou no canal da associação no endereço
youtube.com/TV Ajuf. Obrigada pela sua companhia.